Então, vamos logo partir para a primeira questão. Vamos lá, o slide. Prestem atenção. A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picada de cobras peçonhentas e de leptospirose, e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionadas a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento as seguintes opções. Aí vamos lá, continuando lendo a questão. Opção A, o antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico, caso seja picado por uma picada de cobra peçonhenta, e vacina contra a leptospirose. Opção B, vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra, e antibiótico, caso entre em contato com a leptospirose. Opção C, soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico, caso seja picado por uma cobra, e soro contra a toxina bacteriana. Opção D, antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela, como para veneno de cobras, e vacina contra a leptospirose. Opção E, soro antiofídico e antibiótico contra a leptospirose, SP, e vacina contra a febre amarela, caso entre em contato com o vírus causador da doença. Volta para cá. Gente, a alternativa correta, no caso dessa questão aí, será a opção B. Por que a B? Em relação à doença causada através da picada do mosquito, que vai causar a febre amarela, certo? A opção B é a mais indicada porque a vacina vai induzir o seu corpo a produzir anticorpos para, se por um acaso você entrar em contato com esse agente, o seu corpo já vai estar previamente prevenido, certo? Já vai ter produzido anticorpos para combater o tal agravo. Continuando a resolução da questão referente a essa opção B. Soro antiofídico. Esse soro antiofídico, ele vai ser ministrado, logicamente, quando você entrar em contato direto, ou seja, sofrer um acidente com picada de cobra peçonhenta. O soro já vai apresentar anticorpos prontos para o combate. Então, no caso da vacina, o seu corpo vai produzir anticorpos. No caso do soro, já apresenta anticorpos prontos para o combate. Então, esse é o mais indicado para, se ocorrer por acaso, algum acidente com cobra peçonhenta. E, continuando a questão, referente à leptospirose, em caso de contato, como a leptospirose é causada por uma bactéria, o mais indicado, no caso, é o antibiótico, que é um medicamento que vai lidar diretamente para combater as bactérias, certo? Então, a opção a mais indicada, ou seja, a correta para essa questão, é a opção B. Nós podemos fazer a eliminação referente às outras questões, por exemplo, olhando aí para o slide. Antibiótico contra o vírus. Como eu tinha dito, o antibiótico ele vai servir apenas para doença causada por bactérias. Na opção C, antibiótico caso seja picado por uma cobra. O antibiótico é apenas para ação contra a bactéria. Repetindo a opção em relação à questão A. No D, antiofídico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela como para veneno de cobra. O antibiótico ele não vai servir para o vírus como já tinha sido citado na opção A, certo? E por último, na opção E, soro antiofídico contra a leptospirose. Esse soro antiofídico ele não vai ter ação nenhuma contra a bactéria que vai causar a leptospirose. Então, a opção correta para essa primeira questão seria, ou será, a B, certo? Então, volta aqui para a gente dar continuidade e irmos assim para a segunda questão, no qual nós iremos falar agora sobre o processo de evolução, certo? Então, próximo slide.
No próximo slide, nós temos o seguinte, ó. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais. Por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo, e, em alguns casos, a ausência de olhos. Suponha... Sumiu aqui. Vem para cá, vem para cá. Então, olha só, pessoal, só puxando aqui um paralelo com o assunto que o professor Jason ele tinha trabalhado, ele falou sobre a questão da febre amarela, ele falou sobre a questão aí da doença dos ratos. Vocês devem lembrar, puxando aí o paralelo para a aula de história, que durante a Primeira República, a revolta da vacina, ela foi um movimento que ocorreu devido a essas questões das doenças que estavam se proliferando no Rio de Janeiro. Em que contexto? O Rio de Janeiro, no período, era a capital do Brasil. Só que existia um contraste muito grande, porque a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, não era uma cidade moderna, não era uma cidade que tinha passado por um processo de urbanização, assim como os moldes europeus. Então, foi o que aconteceu. Na época, quem era o presidente do Brasil era o Rodrigues Alves, o prefeito do Rio de Janeiro era o Pereira Passos, então ele começou uma campanha de reurbanização do Rio de Janeiro, com o apoio de Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, para modernizar o Rio de Janeiro. Esse processo de modernização está relacionado também com fazer a eliminação de doenças que estavam se proliferando no Rio de Janeiro, como a febre amarela e também a peste bubônica e também a varíola. Então começou toda aquela questão da vacinação obrigatória, que fez com que a população ela se rebelasse num episódio conhecido como a revolta da vacina. Então vocês devem associar a revolta da vacina, puxando um paralelo aqui com a aula de biologia, né, que está falando já a questão dessas doenças, que a revolta da vacina foi um movimento que ocorreu no Rio de Janeiro contra a vacinação obrigatória por causa dessas doenças que estavam se proliferando no Rio de Janeiro, como a peste bubônica, como a varíola e também a febre amarela. Então, voltando aí para a segunda questão que o professor já estava falando sobre a evolução, e no momento adequado nós vamos também puxar o paralelo com a disciplina de História. Certo, pessoal? Vamos lá. Então, gente, ó, vamos lá. A segunda questão vem citando o processo de evolução. Certo? Evolução, onde temos dois cientistas que acabaram explicando o processo evolutivo, Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin. Então, vamos para o slide para fazermos a leitura dessa questão. A questão fala o seguinte: alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresenta algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, a ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto, utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que, corta para mim aqui, volta para mim. Gente, ó, quais eram as ideias de Lamarck referente ao processo evolutivo? Lamarck dizia que o ambiente ele é totalmente modificador. Se o ambiente se modifica, o ser ele tende a se modificar para tentar se adaptar ao meio. Ou seja, a partir do meio ambiente é que o ser irá modificar-se, adquirir qualquer que seja a característica para assim facilitar a sua adaptação. Certo? Lamarck ainda citou duas leis para poder explicar o processo evolutivo. A lei do uso e a do desuso, certo? E a lei da herança dos caracteres adquiridos. Beleza? Então, corta aí para o slide novamente para a gente dar continuidade. Vamos ler aqui as alternativas para observarmos qual será a correta. As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Se a gente está falando sobre Lamarck, Lamarck não citou em nenhum momento seleção natural. Seleção natural foi uma ideia citada e comprovada por Charles Darwin. Alternativa B. A ausência de olhos teria sido causado pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso de Lamarck. Essa foi uma ideia citada por Lamarck. Quanto mais o ser usa um órgão, mais esse órgão se desenvolve e essa característica passa para o seu descendente. Se o indivíduo não usa o tal órgão, então ele tende a se atrofiar e essa característica acaba passando para o seu descendente. Então, a alternativa B seria a alternativa correta, certo? Então, vamos já dar uma olhadinha nas outras alternativas e fazer assim uma eliminação. Na alternativa C, o corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes.
Por que seria passada apenas da primeira geração? Se é uma característica que tornou o ser mais adaptado, a tendência é ela ser passada. Mas assim, Darwin já tinha citado que determinadas características surgem em uma geração, desaparece na próxima e surge na seguinte. Mas isso era o que Darwin tinha dito e não Lamarck, como a questão está pedindo, certo? Na próxima alternativa, as patas teriam sido perdidas pela falta do uso. Até aí tudo bem. Em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético. Lamarck em nenhum momento falou sobre patrimônio genético. Logo, ele nem conhecia nem Lamarck, nem Darwin. Então, essa alternativa também estaria errada. Vamos para a última alternativa. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontravam. Lamarck, repetindo, não citou em nenhum momento mutações, logo ele não conhecia esse processo de mutações. Gente. Então, volto aqui para a gente dar continuidade, certo, ao nosso assunto referente às questões trabalhadas no Enem para vocês, caros alunos, certo? Então, ó, vamos para a próxima questão. Vamos lá, olhando para o slide referente à próxima questão. Gente. Na próxima questão, vem citando o seguinte: os investigadores das universidades de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti geneticamente modificada, que é candidata para o uso da busca de redução na transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das asas. A modificação genética introduzida é um gene dominante condicional, isto é, o gene tem expressão dominante, basta apenas uma cópia do alelo e este só atua nas fêmeas. Volta aqui, ó, corta aqui para mim bem rapidinho. O que seria esse processo de gene dominante? Gene recessivo. Gente, gene nada mais é que um fragmento de DNA que apresenta as informações, que são expressas a partir dos alelos. Genes sempre são expressos aos pares. Esses genes podem ser classificados como sendo dominantes e recessivos. Os dominantes conseguem se expressar, ou seja, expressar sua característica em dose dupla ou em dose simples, certo? Em dose simples, eles são chamados, por exemplo, de heterozigotos, quando os alelos são diferentes, certo? Em dose dupla, o gene vai se chamar homozigoto, logo os alelos serão iguais. Já na característica recessiva, só consegue expressar a característica se os alelos estiverem iguais, forem iguais. Dose dupla, recessivo, azinho, azinho, por exemplo. Então, voltem aí para a questão para a gente poder ler as alternativas. Então, dando continuidade aqui à leitura da nossa questão. Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti demore ainda anos para ser implementada, pois há demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. A liberação de machos de Aedes aegypti, dessa variedade geneticamente modificada, reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? Então vamos lá. Por que ocorreria essa diminuição? Alternativa A: diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos. Não pode ser o macho, porque esse gene vai afetar apenas os músculos referente às asas das fêmeas. Então, no macho ele não vai causar mal algum, logo, só tem ação nas fêmeas. B: restringiria a área geográfica de voo dessas espécies de mosquitos. Só iria restringir o da fêmea. Vamos dando uma olhadinha nas outras questões. Dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença. Nesse caso, a alternativa correta é a C, porque iria dificultar a contaminação, já que é através da picada da fêmea contaminada que ocorre, assim, a transmissão da dengue. A alternativa correta seria a C, certo? Já que ela, devido a apresentar esse gene no qual vai desenvolver essa moléstia que vai fazer com que ela não consiga voar, vai dificultar ela a se alimentar, certo? Vai dificultar o processo de contaminação, a alimentação e reprodução desse mosquito e assim iríamos, vamos dizer assim, diminuir e muito os casos de dengue na região, certo? Então, ó, alternativa C, vamos para a próxima questão.